Muito bom, meus irmãos. A mensagem de hoje, então, tem como tema a fé que volta. A fé que volta. Meus irmãos, todos nós temos um lugar para onde nós precisamos voltar. Todos nós temos um lugar aonde devemos voltar. Nem sempre é um lugar físico. Nem sempre é um lugar físico. Não é uma cidade, não é um endereço, mas é um lugar na alma. É um lugar na alma. Um ponto de origem, né? Um momento em que o nosso coração estava mais perto de Deus e, por algum motivo, nós nos afastamos. Um momento onde nós tínhamos uma intimidade maior, mas o tempo passou e isso já não é mais uma realidade. Porque é verdade que ao longo da vida, a gente caminha muito, a gente anda demais e esse andar, muitas vezes, nem sempre é na direção certa. Nem sempre é na direção certa. Tem horas que a gente avança e horas que a gente se perde. A gente se perde na nossa caminhada. Tem momentos em que nós estamos cheios de fé. E outros momentos cheios de dúvidas. Cheios de dúvidas. E é no meio desse movimento todo que existe sempre um convite. Existe sempre um convite silencioso de Deus para cada um de nós. Que é: volte. Volte. Volte para onde eu te encontrei. Volte para onde a sua alma respirava. Volte para onde o seu coração sabia descansar. Volte. Meus irmãos, há bênçãos que Deus nos dá enquanto nós caminhamos. Enquanto a gente vai caminhando, Deus vai nos abençoando. Mas tem revelações de Deus que ela só acontece quando a gente volta. Quando a gente volta à origem, quando a gente retorna a esse lugar de origem. E quando eu olho para cada um de vocês, para cada rostinho de vocês, eu posso imaginar histórias tão diferentes. Caminhos possivelmente diferentes um do outro, ritmo diferente, aquele que anda mais acelerado, outros que andam mais devagar. Mas eu percebo algo em comum em cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Todos nós estamos caminhando para algum lugar. Mas todos nós, em alguma área da nossa vida, a gente precisa voltar a um outro lugar específico. Voltar para uma fé que talvez tenha esfriado. Voltar, quem sabe, para uma obediência que foi adiada. Voltar para a gratidão que a rotina engoliu, né? E já não somos mais gratos como antigamente. Voltar para a presença que a pressa fez sumir. Substituiu. E é exatamente nessa introdução, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre esse retorno, é sobre essa volta, sobre reconhecer de onde vem tudo que nós temos, sobre perceber que não basta caminhar apenas, mas é preciso voltar. Porque há muita gente, meus irmãos, minhas irmãs, que sabe buscar Jesus na necessidade, não é verdade? Quando o calo aperta, corre para Jesus. Já sei o endereço. Sei o que tem que fazer. Quando a coisa fica difícil, sabe ir buscar Jesus. Mas pouca gente sabe voltar para Jesus depois que foi abençoado. É disso que nós vamos falar.
Antes de nós lermos o nosso texto dessa noite, eu quero te pedir uma coisa. Pense por um instante em qual área da sua vida Deus pode estar te chamando de volta hoje. Pense. E aqui uma observação importante. Não se trata de voltar ao passado para mudar o teu presente, ok? Não se trata de voltar ao passado para mudar o seu presente, mas voltar para ele para mudar a sua perspectiva de futuro. Mudar a sua perspectiva de futuro. Agora sim, vamos ler o nosso texto, o texto desta noite, que está lá em Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir ali do verso 11. Vamos entrar juntos aqui numa estrada entre Samaria e Galiléia e descobrir que diante de Jesus existem muitos tipos de fé, mas somente uma fé é valiosa, é aquela fé que volta. O texto diz assim, a partir do verso 11: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Em primeiro lugar, a obediência nos coloca de volta no caminho da cura. Irmãos, quando a gente abre esse texto e a gente lê Lucas 17, algo chama a nossa atenção logo de início aqui. Jesus está caminhando numa fronteira, Samaria e Galiléia. E a gente conhece pela história bíblica que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus estava passando ali naquela fronteira, naquela divisão, naquele meio. Um lugar de mistura, um lugar de passagem. Gente que vive de um lado do mundo e o outro que vive do outro lado do mundo. E é nesse tipo de lugar que nós lemos aqui nesse texto que ele encontra 10 homens. 10 homens que sofriam com a lepra. E naquele tempo, a lepra era uma doença terrível, porque a pessoa precisava se afastar da comunidade. Não podia conviver. Não era como assim, estou gripado, mas estou aqui, né? Estou junto aqui. Não era uma gripezinha, mas a pessoa tinha que se afastar. E quando alguém enxergasse essa pessoa que estava com lepra, precisava gritar e falar: eu sou com lepra, eu sou impuro, para que todos soubessem que aquela pessoa estava doente. E então ninguém se aproximava. E aqui então nós temos 10 homens que sofriam deste mal. Eles estavam distantes, não só fisicamente, mas emocionalmente. Imagina o sofrimento dessas pessoas que viviam com lepra. Imaginam esse distanciamento social, de ninguém querer se aproximar, porque era uma doença contagiosa. A lepra não tirava só a saúde, mas tirava a família, tirava a dignidade. Era como viver exilado dentro da própria terra. Então, quando aqueles homens veem Jesus, eles se levantam sem medo e começam a clamar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Eles não pedem explicação, eles não chegam para Jesus: Jesus, por que eu estou doente? Jesus, por que eu estou sofrendo esse mal? Jesus, por que eu estou excluído? Não, eles simplesmente: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles pedem misericórdia. E interessante que no texto diz que Jesus responde.
mas não da forma que muitos de nós gostaríamos que ele respondesse, né? Talvez, se fosse hoje, nós iríamos querer que Jesus tocasse na gente, né? Quem sabe nós iríamos querer que Jesus desse uma palavra para a gente, um direcionamento para a gente. E não, ele não toca, ele não declara assim, né? Seja curado no meu nome. Não, ele não fala nada disso. Ele não faz nenhum gesto público. Atenção, gente, olha o que eu vou fazer aqui. Ele simplesmente diz, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Porque essa era a prática. A pessoa que tinha lepra, ela tinha que ficar afastada da comunidade por um determinado tempo, e passado esse tempo, não bastava dizer assim, estou curado aqui, estou beleza. Não bastava falar isso. Essa pessoa tinha que ir primeiro ao sacerdote, e o sacerdote iria examinar, analisar, ver se de fato a pessoa estava curada, e aí então dar a liberdade para a pessoa voltar para a comunidade, voltar para o convívio social. E Jesus fala simplesmente isso, uma palavra simples, mas carregada de uma existência profunda, uma exigência profunda. Vai e mostre-se ao sacerdote. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês querem ser restaurados? Então deem um passo de alguém restaurado na areia. Vocês querem ser restaurados? Vocês querem ser curados? Então qual que é a atitude de uma pessoa que foi restaurada? Vai ao sacerdote. Querem ser curados? Estão pedindo pela misericórdia? Então vão lá, se apresentem ao sacerdote. E aqui vem a parte mais linda do texto, né? Enquanto iam, eles ficaram limpos. Não é quando chegaram ao sacerdote. Enquanto eles caminhavam em direção, em obediência, né? Jesus falou, vão lá e se apresentem ao sacerdote. Enquanto eles estão caminhando em direção ao sacerdote, eles ficaram limpos. Não foi antes, não foi depois, foi enquanto eles iam, foi enquanto eles caminhavam, enquanto eles obedeciam. A Bíblia não diz quanto tempo durou esse caminho. Não disse logo em seguida que eles saíram da presença de Jesus, já foram curados. Não diz. Diz simplesmente que enquanto eles estavam indo, eles começaram a ser curados. Ou seja, Deus curou no caminho. E isso, meus irmãos, fala muito ao nosso coração. Fala muito com a gente. Porque muita gente está esperando sentir alguma coisa para obedecer a Deus. Se eu não sentir um arrepio, não vou fazer. Se o Senhor Jesus não fizer um milagre, eu não dou um passo sequer. Se Jesus não mudar o meu filho, eu não vou fazer. Se Jesus não mudar o meu marido, minha esposa, minha avó, meu avô, meu tio, não faço nada. As pessoas estão esperando um sinal para daí obedecer. E esse texto nos ensina que eles simplesmente foram, e o ato de obedecer e sair, no caminhar eles foram curados. Não espere sentir alguma coisa para daí obedecer a Deus. Não espere ter todas as respostas para daí servir a Deus. A cura vem depois da obediência, nunca antes dela. Nunca antes dela. Às vezes, Deus vai falar para você, vai lá e perdoa. Às vezes, Deus vai falar, retorna. Às vezes, Deus vai falar, reconstrói. Às vezes, Deus vai falar, peça perdão, confesse, recomece, entregue. E muitas pessoas ficam paradas e não fazem absolutamente nada, esperando sentir vontade. Quando eu sentir vontade de perdoar, aí eu vou perdoar. Não, você não tem que sentir nada. Você tem que obedecer. Vai e faça. Vai e faça. Jesus está nos ensinando aqui que a obediência ela abre o caminho para a restauração. A cura deles veio enquanto eles caminhavam.
E a nossa também virá quando nós estivermos caminhando. Enquanto a gente não der o passo de volta, enquanto a gente não abrir a mão do nosso orgulho, enquanto a gente não obedecer a voz de Jesus, mesmo sem ver tudo ainda, nada vai acontecer na tua história. Absolutamente nada. Nós precisamos agir e dar um passo que nos é devido. Porque fé não é enxergar milagre. Muito pelo contrário. É crer no milagre mesmo não vendo esse milagre e não vendo possibilidade alguma desse milagre acontecer. Nos resta dar o primeiro passo. E talvez você saiba qual é esse passo que você precisa dar. Talvez o Senhor já esteja trazendo à sua memória os passos que você precisa dar para que você seja curado, para que você seja restaurado. Talvez esse passo vai doer. Certamente. Mas é um passo que precisa ser dado. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. É obediência. Enquanto eles iam, eles ficaram limpos. Deus vai restaurar. Deus vai abrir portas. Deus vai trazer vida. Enquanto a gente caminhar. O lugar para onde você precisa voltar começa dessa decisão, obedecer, mesmo antes de ver. Uma outra lição que vemos aqui é que a fé, ela não se satisfaz com a bênção, mas volta para o abençoador. Meus irmãos, aqui nessa cena de Lucas, ele descreve, é uma das mais impressionantes de todo o Evangelho, mas também é uma das mais tristes, porque os 10 homens, eles caminharam e eles foram curados. 10 homens. A graça de Jesus alcançou todos eles. Todos se apresentaram diante de Jesus e essa graça e a bondade de Deus, a cura, veio sobre todos eles. A resposta, o clamor era de todos, lembram? Todos gritavam, Jesus, tem misericórdia de mim. A graça alcançou todos eles. A misericórdia de Deus alcançou todos eles. Mas a Bíblia mostra que apenas um voltou. A Bíblia dá um corte ali, né? E como se Jesus estivesse parado ali, observando aquela estrada, enquanto aqueles 10 homens corriam. Quem sabe aqueles 10 homens, vendo que estavam curados, falam, puxa, deixa eu correr para minha família, deixa eu correr para minha casa, eu preciso mostrar para eles que eu estou curado, eu preciso mostrar que coisas novas aconteceram na minha vida. E queriam correr e fazer, emocionados, restaurados. Mas desses 10, apenas um se acelera. Apenas um para. Apenas um se vê limpo. E toma uma decisão que muda completamente a sua história. Ele volta. E voltar, meus irmãos, é algo que muitos não fazem. Voltar é algo que muitos não fazem. Os 9 não fizeram. Esqueceram de voltar para agradecer. E aqui nesse texto, que ele nos confronta profundamente. Não é que os 9 foram ingratos, mas é que eles estavam mais apaixonados e empolgados com aquilo que eles receberam de Jesus do que propriamente a figura de Jesus. Eles estavam muito mais empolgados com a bênção do que com o abençoador. E isso acontece muito hoje. As pessoas vêm à igreja, pedem oração, estou passando por luta, estou passando por dificuldade, nós vamos, oramos, caminhamos e mostramos o caminho, a pessoa ela é abençoada e de repente sumiu. Porque ela estava mais interessada
na bênção de Deus do que no próprio Deus. Isso mexe muito conosco, porque é um cuidado que nós precisamos ter. Acontece muito hoje. Corre para Jesus, e Jesus, que é bondoso, abençoa. Mas a gente abandona. A verdade é que nem sempre a bênção de Deus aproxima, sabia? E eu acho que é por isso que Deus não responde todas as nossas orações. E eu acho que é por isso que Deus não concede todos os nossos pedidos. Ele conhece o nosso coração. E quando a gente lê lá em Tiago que você pede, mas você não recebe porque você pede mal, não é que você fez um pedido muito espalhafatoso, não. Mas é porque no teu coração, Deus conhece a motivação do teu coração e Ele sabe exatamente qual que é a razão daquilo que você pede. E daí eu entendo quando Paulo, ele fala assim, Senhor, não me dê muito para que eu não te abandone, nem me dê tão pouco para que eu venha blasfemar contra ti. Deus, eu quero o suficiente para que eu possa viver. Aí nós entendemos a oração de Paulo. Eu não quero muito para que eu não venha te abandonar, e nem quero tão pouco para que eu venha, Deus, o Senhor não é justo, e fica reclamando, sabe? Senhor, me dá o suficiente, aquilo que eu preciso. Me dá aquilo que eu preciso. Aquele único homem que volta, ele mostra qual é o movimento da verdadeira fé. A Bíblia diz que ele volta glorificando a Deus em alta voz. Agora não é mais um grito de desespero, como anteriormente. Agora é um grito devolvendo glória a Deus. Devolvendo glória a Deus. E não só isso, o texto mostra que ele se lança aos pés de Jesus, exatamente o lugar onde toda a fé verdadeira termina, aos pés de Jesus. Nós não somos absolutamente nada se não for Jesus Cristo na nossa vida. Você não é absolutamente nada se não for a graça de Jesus sobre a tua vida. Absolutamente nada. Eu não preciso de Deus. Quem falou que você amanhã vai acordar? Se Deus não te despertar amanhã, você não tem poder para isso. Somos dependentes dele. Precisamos dele. Então, esse homem volta apenas para agradecer. Ele já tinha recebido a bênção. Ele já estava curado, mas ele volta para se render, para reconhecer, para se colocar diante de Jesus como alguém que diz, eu não quero apenas aquilo que o Senhor faz, eu quero aquilo que o Senhor é. Como quem diz assim, Senhor, eu não poderia mudar a minha história, mas o Senhor veio e mudou a minha história. Eu não tinha condição, então, Senhor, eu me rendo diante do Senhor e eu quero viver para o Senhor. A minha vida precisa viver para o Senhor, precisa fazer sentido no fato de eu buscar o Senhor, porque o Senhor é suficiente para a minha vida. Porque pode me faltar trabalho, pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, mas não pode faltar a presença de Jesus nas nossas vidas. Não pode faltar a presença de Jesus na tua vida. Lucas faz questão de registrar também que esse homem que volta era justamente um samaritano. Olha o samaritano de novo aqui. Jesus, judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos. E logo quem volta para agradecer Jesus, agradecer a um judeu, um samaritano. Um improvável. Isso para aquela realidade era chocante. Aquele que menos se esperava. Não, todo mundo pode voltar, mas o samaritano esse não vai voltar, não. Ainda mais se prostrar diante de um judeu. Não vai. Ixi, esqueça. Sem chance. O que menos tinha tradição.
aquele que menos conhecia o sistema religioso da época, mas é o único que reconhece a graça e retorna para ela. O que isso ensina para nós? Nos ensina que muitas vezes quem mais recebeu é o que menos voltou. Em quem menos esperávamos, voltou. A fé verdadeira não é uma fé que recebe, é uma fé que retorna. É uma fé que retorna. E deixa eu te perguntar, com muito carinho e muita verdade. Você volta? Você volta de fato? Você volta para agradecer? Você volta para adorar? Você volta para os pés de Jesus? Você volta quando a vida melhora? Quando o cenário já não é mais aquele caótico e agora tudo está novo, tudo está perfeito, tudo está maravilhoso, você volta? Você volta quando Deus responde as suas orações? Você volta quando o milagre acontece? Porque, meu irmão, minha irmã, no Evangelho, o milagre não é o fim da história. O milagre não é o fim da história, mas ele é um convite. É um convite para voltar para Jesus. É um convite para voltar à comunhão. Jesus curava. Perguntava, o que você quer que eu faça por você? Mas a cura em si não era o fim. Mas era um convite, a partir de agora, vamos estabelecer esse relacionamento? Vamos cultivar esse relacionamento? Vem andar comigo? Vem me seguir? 9 voltaram para casa. Os 10 tiveram um milagre no seu corpo, mas somente um teve um milagre na sua alma, porque ele voltou para Cristo. E aqui está um segundo grande pilar da nossa caminhada de hoje. Há muitos que caminham com Jesus até receberem alguma coisa. Mas poucos voltam para Jesus quando percebem que Ele é tudo. Percebem que Ele é tudo. Meu irmão, eu olho para a minha vida, para a minha história, para tudo aquilo que eu já vivi, e olha que eu nunca tive vícios, nada disso, sim, mas eu olho para quem eu era, e olho para aquilo que Jesus fez na minha história, na minha vida, eu me constranjo diante da presença do Senhor e falo, Senhor, por que eu? Por que eu? E por causa do gesto dele para comigo, eu não arredo o pé. Jesus, em determinado momento, estava com os discípulos e todo mundo, as palavras de Jesus eram muito duras, as palavras de Jesus eram muito confrontadoras e algumas pessoas começaram a abandonar Jesus, começaram a ir embora. E Jesus então chega para os discípulos e fala, e vocês? Quer aproveitar o bonde aí? Quer aproveitar o ônibus que está saindo aí? Querem ir junto? Vocês querem ir embora também? Está todo mundo indo embora. Vocês querem me abandonar também? E eles dizem, Senhor, para onde eu vou, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde eu vou, Senhor? Por que eu vou te abandonar, se só o Senhor tem palavras de vida? Essa é uma fé que volta. Essa é uma fé que não abandona. O samaritano voltou, se lançou aos pés de Jesus, se prostrou-se, reconheceu, enquanto os 9 que também foram curados já deviam estar muito longe. Interessante que Jesus aqui no finalzinho ele fala, mas não eram 10 os que foram curados?
Sabe o que isso mostra para nós? Que Jesus sabe exatamente o que ele faz. Jesus nunca esquece da gente. Sabe as bênçãos que você já recebeu de Jesus? Ele não esquece de nenhuma delas. Ele sabe exatamente o que ele fez com cada um de nós. Diferente da gente, que a gente esquece, né? Memória curta. Mas ele sabe exatamente o dia que ele te abençoou, o que ele fez, qual foi o milagre, qual foi o agir dele. Ele sabe tudinho. E talvez Jesus esteja falando assim, puxa, cadê o Zezinho que não voltou mais? Cadê a Rebeca? Estou falando nomes que não estão aqui, né? Cadê a Rebeca que não voltou mais? Cadê? Não foram todos eles que foram abençoados? Onde eles estão agora? Onde eles estão? Não houve um que voltasse para dar glória a Deus? Somente um entendeu quem era Jesus. Somente um entendeu e compreendeu. E quando ele vem, Jesus se apresenta diante de Jesus. Jesus vai além daquele milagre que ele havia feito. Aqueles homens no início pediram a cura, pediram um milagre para aquela doença que eles tinham. E esse que voltou recebeu muito mais do que apenas aquele milagre anterior. Porque ele se apresenta diante de Jesus. Se prostra diante de Jesus. Jesus olha para ele e fala, levante-se, vai, porque a tua fé te salvou. A tua fé salvou você. Você veio buscar uma cura. Agora você sai com a salvação. Você veio buscar uma cura física, a cura de uma doença. Mas o que eu tenho para você vai muito além disso. É só isso que você quer? Uma cura, é só isso. Hoje ele olha para a gente e fala, você quer só um emprego? É só um emprego mesmo que você quer? Teve uma vez, há muitos anos atrás, que eu trabalhava numa empresa e naquela empresa eu fazia as minhas funções e a gente trabalhava para várias empresas, né? Prestava serviço para várias empresas. E a gente estava vivendo um tempo assim, onde eu não recebia nenhum feedback, né? Nem positivo, nem negativo. Sabe assim? Aí você ficava naquela assim, tipo, mas eu queria, né, que meu patrão chegasse e falasse, muito bom, hein? Pô, que legal o que você fez. Ou que fizesse o contrário, né? Pô, tá um lixo que você fez aí, tá ruim demais, tem que melhorar. Não tinha nenhum feedback. E eu comecei a orar e falar, Deus, puxa, como eu queria uma resposta, né, para me dar um ânimo novo, ou para, se for negativo, para me impulsionar, para mudar. E eu comecei a orar, e daí naquela semana, uma das empresas, que era lá do Rio de Janeiro, eu trabalhava lá em Curitiba, ela manda uma mensagem dizendo que precisa melhorar o serviço de vocês, precisa corrigir, vocês precisam se atualizar. E daí no final do e-mail, estava escrito assim, façam todas essas mudanças, mas nós queremos o padrão do Éder. Oi? Naquele momento que o meu patrão então lê esse e-mail para nós, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração justamente isso. Era isso que você queria? Era só isso mesmo que você queria? É sério que você se alegrou só por essa frasezinha no final do e-mail? Que você orou e você pediu? Era só isso mesmo? O que eu tenho para fazer na tua vida vai além disso. Eu posso salvar a tua vida, eu posso mudar a tua vida, eu posso fazer com que você seja referência para a vida de outras pessoas, eu posso fazer com que você seja bênção e essas outras pessoas me conheçam. E você está só querendo um aumentinho de salário? É isso? É sério que você quer só isso? É sério que você é tão mesquinho naquilo que você
pede para Deus, naquilo que você se relaciona com Deus, é só isso mesmo que você quer? Deus vai além. Deus vai além. O texto ali, ele podia terminar na cura, né? Ele podia terminar lá. Então, Jesus mandou eles ir para os sacerdotes e eles foram curados, ponto final. Poderia terminar ali, estava ótimo. Todo mundo ia glorificar a Deus, né? Glória a Deus. Jesus curou ali 10 peãozinhos ali. Mas não. Jesus queria ir além e restaurar, não só fisicamente, mas emocionalmente. Queria salvar. Quem sabe se os 10 voltassem, todos receberiam a mesma palavra, né? Recebam a salvação. E a palavra que Jesus usa aqui, né? Não é só curar, mas é salvar, é restaurar, é levantar, é vivificar, é fazer coisas novas, é ressuscitar. Eu lendo um especialista falando a respeito desse texto, e ele diz que a cura, essa frase mexeu bastante, a cura, ela devolve o que você perdeu. A cura devolve o que você perdeu. Mas a salvação te dá o que você nunca poderia ter. A cura te devolve o que você perdeu. Uma saúde, né, uma enfermidade. A cura vai te devolver simplesmente aquilo que você deixou de ter. Mas a salvação no Senhor Jesus, ela te dá o que você nunca poderia ter. Nunca poderia ter. A cura, ela é temporária. Quantos aqui já não tiveram problemas aí de virose? Sabe aquela virose brava mesmo? Aquela que você não consegue sair do banheiro? Quantos não tiveram, né? Quem já teve mais de uma vez? A cura, ela te restaura, fui curado daquela virose, mas depois de algum tempo você pegou de novo. Ela volta. Mas a salvação, ela é o destino final. A salvação é que muda todo o sentido. Aquele homem voltou e aquele homem foi salvo. Voltar muda tudo. Voltar altera o final da história. Voltar abre uma porta não só de cura, mas ela te abre uma porta de um relacionamento profundo com aquele que curou, com aquele que abençoou. Todo mundo quer cura, mas nem todo mundo quer Cristo. Todo mundo quer cura, mas nem todo mundo quer Cristo. Todo mundo quer um milagre, mas nem todo mundo quer voltar. Todo mundo quer uma resposta, mas nem todo mundo quer o Senhor que dá a resposta. Eu quero concluir desafiando cada um de nós a analisar esse caminhar de Jesus pela estrada entre Samaria e Galileia. Olhar para esses 10 homens, ver o milagre que Jesus fez, ouvir a pergunta de Jesus: onde estão os outros 9? E começar a refletir se nós temos sido parte dos 9 ou se nós temos praticado esse retorno, a fé que volta, a fé que retorna, porque a fé que volta é a fé que salva, a fé que volta é a fé que transforma, a fé que volta é aquela que continua depois do milagre. Depois do milagre. Então, meu irmão, minha irmã, permita. E deixa eu te fazer uma pergunta. A que lugar da sua vida hoje Deus está chamando para que você volte?
Reflita aí no seu coração onde Jesus está falando hoje com você, dizendo: ei, quero que você volte. Quero que você volte exatamente naquele ponto. Porque é ali que eu quero mudar a tua história. Milagre, bênção. O que a gente lê na palavra de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais demais coisas? Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. O resto é resto. Se alegre com aquilo que Deus te dá, com aquilo que Deus faz na tua história, se alegre com isso, mas se alegre muito mais em voltar, porque a presença dele me garante uma vida de alegria, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu não receba nada. Devemos voltar, quem sabe, a ter uma sensibilidade perdida, né? Voltar, se eu tenho um coração duro, voltar para ser trabalhado pelo Senhor. Voltar porque eu me esqueci da presença do Senhor. Voltar para o altar que você abandonou, o ministério que você deixou, a oração que você já não faz mais, a vida com Deus que virou uma sobrevivência espiritual, uma religiosidade. Voltar, ela não é retroceder, mas é reencontrar o caminho. Voltar é reencontrar o caminho. Senhor, me faz voltar para eu ter um relacionamento que eu abandonei lá atrás. Eu queria deixar 3 desafios. Talvez um deles vai fazer sentido para você. Não precisa fazer os 3, mas talvez um deles possa fazer sentido para a tua vida. O primeiro deles, volte em um relacionamento onde precisa haver reconciliação, perdão, conversa. E esse voltar pode ser fazer uma ligação, mandar uma mensagem, um pedido de perdão, um recomeço. E não faça isso daqui mês que vem, ano que vem, não. Faça isso agora, dentro aí das próximas 24, 48 horas. Faça isso já. Volte. Jesus, quando cura aqueles homens, ele devolve as pessoas para o relacionamento familiar deles, né? E ele quer fazer isso conosco, nos devolver também aos relacionamentos. Então faça isso se for o seu caso. Ou volte a uma disciplina espiritual. Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler, sem ser aqui na igreja? Quando foi a última vez que você leu um texto bíblico, orou, teve um tempo de oração por dia, abandonou os cultos, perdeu a comunhão com os irmãos? Volte a praticar. Anote e comece a falar assim: eu quero voltar. Não tenta abraçar tudo, mas coloque prioridades. Não, eu vou voltar aqui, eu vou fazer isso, eu vou orar mais, eu vou começar a me relacionar mais com as pessoas, eu vou praticar mais oração, eu vou ler mais a palavra. Volte. E em terceiro lugar, volte ao altar. Volte ao altar para reconhecer quem Jesus é. Porque a maior marca daquele samaritano não foi a lepra, não foi o grito, não foi a cura, mas foi o retorno. Se você já ouviu essa história antes, se você já leu esse texto antes,
Eu te garanto que o que você lembra dessa história é do retorno. Não é da cura, não é do grito dele, mas é do retorno. Então volte. Agradeça a Deus. Coloque-se aos pés de Cristo. Reconheça. Renda-se de novo. A salvação que o samaritano recebeu não foi quando ele foi curado, mas quando ele voltou. E hoje o Espírito Santo está dizendo para nós: todos têm lugar para onde precisa voltar. Todos nós temos um lugar onde nós devemos voltar. Então volte para Cristo, volte com sinceridade, volte com fé, volte com o coração aberto. Porque Jesus continua dizendo ainda hoje: levante-se e vá, tua fé te salvou. Que essa também seja a sua história, que essa também seja o momento de você reconhecer que Cristo, Ele é o centro da tua vida, da tua história, e nada pode mudar isso. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero dizer, ó Deus, o quanto nós somos dependentes do Senhor, e a tua palavra nos mostra esse samaritano que foi curado, recebeu a bênção do Senhor, mas voltou. Senhor, que nós possamos voltar, que nós sejamos estes que voltam, que não ficam para trás. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é uma palavra que chama a nossa atenção, nos adverte e nos faz pensar que existe um lugar onde nós devemos voltar. Senhor, aqueles que estão assistindo pela internet também, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles e que cada um possa entender também qual é o seu lugar de retorno, onde cada um precisa voltar. Transforma, Deus, as nossas vidas. Sabemos o quanto o Senhor já fez por nós e muitas vezes a gente nem voltou para agradecer, nem voltou para o relacionamento. Ah, Jesus, nos ajuda e nos conduz, ó Deus, segundo o teu querer. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.